ativa de solução para a população. Eu vejo que tanto os médicos estão angustiados, a população, e a Biosaúde buscando ver se ela consegue esses 17 médicos. Tá? Aí eu até falei com ela, falei, olha, Perpétua, nós tivemos dificuldade com os médicos do IML. Será que nós vamos conseguir 17 médicos de fora para cá? Tenho minhas dúvidas. Eu vou sugerir aqui que a gente determine um prazo, vamos supor até sexta-feira agora, se a questão não se estabelecer, que a gente marque uma reunião com a Biosaúde, ou que a gente marque uma reunião, ou que a gente marque uma reunião com os médicos que saíram, né, e ver a sugestão, ou junto com os médicos e a Biosaúde. Eu acho que a gente pode ser um canal de comunicação, acho que o Chaves está aí representando algumas ansiedades de alguns médicos, eu acho que a gente pode ser, nesse momento, essa colaboração de conversa, de diálogo, e quem sabe nisso a gente consegue aí achar um determinador comum, mas a Biosaúde tem que estar junto. Agora não é o momento de a gente apontar culpados, né? Claro, a solução. Exatamente. Né, então é uma situação. Se a gente fosse ver desde o início, por que a situação chegou nesse momento? Né? Eu não gosto de apontar culpados, mas vou apontar aqui. Na minha opinião, chama-se edital. Né? O grande problema foi o edital. Né? Eu conversei com o Vanderlei antes da primeira licitação, no dia 20 de março. E ele havia me dito que ele não queria mudar nada. Seria tudo mantido da mesma forma. E de repente veio um edital que ninguém tinha interesse. A situação que colocaram no edital era difícil para todas as firmas. Tanto é que nenhuma firma participou do edital, né, da licitação no dia 20. No dia 9, que por força da lei nós fomos obrigados a repetir, apareceu a Biosaúde. E a Biosaúde sabia que a situação seria muito complicada às custas de um edital que eles tiveram que aceitar. Mas eles tiveram que aceitar, eles sabiam do edital. Né? Então, a situação se complicou a partir daí. A Biosaúde aceitou um edital que dificilmente eles conseguiriam manter os médicos com o valor que estava ali no edital. Então, é uma situação que, é lógico, não adianta a gente chorar em cima do leite derramado. Né? Agora é procurar, concordo plenamente com você, procurar soluções. Se os médicos quiserem voltar, eu até gostaria de saber se os valores são esses que a Biosaúde está publicando. Se está no jornal, acho que todos os médicos poderiam ter algum número para ligar, não sei. Né? Mas, Ademir, talvez entrar em contato com a própria Biosaúde e falar, por esse salário aqui, ó, que vocês colocaram no jornal, a gente aceita. Ótimo. Eu só queria lembrar um pouquinho, que eu ouvi aqui alguns munícipes dizendo, e realmente como nós vamos ficar sem médico, realmente isso também elas não podem deixar. Tá? Até que a questão não se resolva, eles têm que tapar os buracos. Se com médico A, B ou Y, a população não pode ficar sem o atendimento médico, porque isso já vem alguma coisa contra o contrato. Tá? Porque na hora que eles assinaram o contrato, é de prestação de serviço e não que teriam prestações parceladas, esporádicas. Então, eu acho que uma coisa que a gente pode fazer, a casa pode fazer, é encaminhar, eu não sei, o jeito mais rápido, porque a população realmente não pode ficar esperando os médicos se acertarem e a gente fazer uma negociação. Eles têm que colocar em médicos, eu não sei de que forma. Agora, isso nós precisamos pressioná-los, tá? Porque aí, ele não colocando médico, ele está rompendo com um serviço que ele se comprometeu e não está conseguindo executar. E a população não pode pagar por isso. Eu dou toda a razão para a população, porque eu escutei aqui, não lembro de quem foi, mas com toda a razão. E outra coisa, escutei também que foram numa unidade que avisaram que vai ter médico só daqui 15 dias. Então, peraí, 15 dias já são meio mês. Com mais uma semana que nós estamos, a unidade vai ficar um mês sem atendimento médico. E era isso que a gente não queria que acontecesse. Presidente, já que está em... Presidente. E perguntou lá para aquele cargo de todos os e porque já podia fazer para tirar dinheiro dele.
Absurdo. Gente, eu vou ter que... Depois vocês vão falar, aí a gente abre para vocês, tá? Claudinei. Gente, eu acho que é um absurdo. Quando foi contratada essa firma, a população não tem que pagar por isso, a população não é palhaço, paga seus impostos. A firma, quando assumiu, ganhou esse contrato, teria que arrumar o médico de qualquer jeito, certo? Tinha que abrir, tomar posse com os médicos. A população não pode pagar porque está pagando. Ou então o prefeito tinha que manter esses médicos mais uns dias até resolver o caso da Biosaúde. Tá? O que não dá é a população ficar sem médico. Tem gente aqui que está aqui no auditório, que está marcado consulta terça-feira, foi avisado hoje que não tem médico, que não sabe se daqui 15 dias vai ter médico. Então é um absurdo o negócio dessas pessoas que estão fazendo um tratamento sério, então não pode deixar sem ser atendido. Então o que tem que fazer? Nós temos o ponto-socorro, que vai encaminhar as pessoas que estão já marcado consulta pelo ponto-socorro. Não pode deixar sem ser consultado. Que não contrata mais médico pelo ponto-socorro e fazer. Uma que o ponto-socorro também é a Biosaúde que está tomando conta. Vocês imaginam como é que está lá também. João Henrique. Presidente, Chaves, eu queria, completando um pouquinho o que a Helenice falou, completando o que o Chaves falou, que o doutor Demir, o Claudinei, eu queria entender até onde a gente pode chegar. E por tudo que foi falado nessa casa, eu acho que o que a gente poderia agora, para ajudar a população, porque isso, quem trocou foi o Executivo. Nós estamos agora tentando ajudar a achar uma solução. Pedir para que a promotoria, se isso não constar no contrato, que a promotoria estipule uma multa por cada médico que não está no local. Tanto para a empresa como para a prefeitura, que ela é coparticipante do contrato. Que a gente soltar um documento e pedir para a promotoria que estipule uma multa, se isso já não existir no contrato. Pode até existir já no contrato. E que isso seja feito. Porque senão não dá. Vai esperar mais quanto tempo? A própria Helenice falou. Se já faz uma semana, vai esperar mais 15 dias? Eu passei no postinho do Alexim. Chaves, eu passei no postinho do Alexim, tá? Tudo bem que o horário que eu passei já era horário de almoço, mas eu passei lá tinha 2 clínicos que trabalhavam 40 horas. Tinha uma clínica atendendo, uma moça atendendo clínica geral, atendendo 16 horas na primeira semana, que foi a semana passada. Tá? Então, quer dizer, onde era para ter 80 horas de atendimento para a população, teve 16. As pessoas que estavam sendo as gestantes que estavam chegando, não sabiam para onde ia ser caminhada, porque não sabiam onde tinha ginecologista. Então eu vejo que a nossa casa hoje, o que ela pode fazer, já que é um contrato feito pelo Executivo com a empresa? Pedir que cumpra as multas, se tiver, dentro do contrato de licitação, e se não tiver, que a promotoria estipule uma multa diária por cada médico que eles não estão colocando. Porque não é possível a população pagar de novo por isso. Né? Eu acho que é o que nós podemos fazer para ajudar. Claudinei. Vereador Chaves. Eu vejo assim, mediante esse valor que agora está documentado, mas que eu vejo que está errado, porque o Ademir informou aqui que seriam 14.700 mais 2 salários adicionais, e na situação que os médicos colocaram nesse crescimento, se expondo a retornar ao trabalho, eu acho que a solução mais rápida seria convidar os médicos a retornar ao trabalho. A população vai ficar assistida, vai ficar com os médicos que eles já conhecem, com os médicos que eles gostam do atendimento, e isso se resolve de uma maneira muito simples. Eu acho que o que está faltando realmente é o contato. A firma tem que realmente, olha, vai ser 14.700, é isso. Põe no papel, assina o contrato, os médicos estão dispostos a trabalhar, a população vai ficar assistida. Daqui a pouquinho a senhora vai usar aqui. Então, mas... mas não pode, agora não pode. Claudinei, mas assim... Regimentalmente, ela vai usar a tribuna ali. Vai. Aí Correto. Mas segundo a Fabiana está informando, isso realmente já está na nota, a Biosaúde não entrou em contato, a Biosaúde não informou que o salário era esse. Mas agora, como tem documento, vamos entrar em contato com os médicos, vamos entrar em contato com a Biosaúde. Eu acho que os médicos retornam ao trabalho e sem problema nenhum. E se eles já não estão trabalhando em outro lugar, né, doutor? Também.
Tem mais essa ainda. Também. É o que eles disseram aqui. Eles foram totalmente desvalorizados, desrespeitados. Isso. Certo? Pode ser que eles já foram contratados. E passou para a população que eles realmente queriam um aumento absurdo. E que não é a realidade. Tanto não é que eles estão dispostos a trabalhar por esse salário. Certo. Correto? Correto. Mais algum vereador? Assume aqui, João. Vou pedir para o segundo secretário assumir a secretaria. Reaberto esse trabalho, peço ao segundo secretário que faça a verificação dos senhores vereadores. Estão presentes o vereador Gerson, Fernando Betti, Tite, Helenice, Bira, Claudinho, Chaves, Odair Perinoto, Dr. Ademir, Heberson, João Henrique e Claudinei Damalho. Mais algum vereador inscrito no pequeno expediente? Vereador Odair. Eu gostaria de usar o pequeno expediente para fazer um apelo ao nosso executivo para que analise com carinho o projeto que está entrando na casa hoje sobre proteção dos animais. Esse projeto já faz quase um ano que a gente está se reunindo, um projeto que deu muito trabalho para a gente chegar a um denominador comum, projeto que realmente a gente procurou ver tudo que era possível ser feito, que não era possível ser feito. Teve a proposta, foi concretizada com o auxílio do chefe da Centro Zoonoses, Roberto Hoffman, juntamente com a participação do representante da USPA, do GAPA, Proteção dos Animais Silvestres, senhor Antônio Aurício, que é o protetor voluntário, e teve aí aproximadamente acima de 50 reuniões aí para que a gente chegasse a um denominador comum. Então eu deixo aqui o meu apelo ao senhor Vanderlei Borges, que analise com carinho esse projeto, para que ele possa ser, que ele venha de lá para cá, está entrando com um anteprojeto, né? Para que ele venha com o mais rápido possível. Obrigado. Próximo vereador. Helenice. Vereadora Helenice. Em primeiro lugar, Perinoto, queria te parabenizar que você está nessa luta aí e de uma forma didática muito interessante, que você chamou todas as entidades que lidam no meio da questão de proteção aos animais, para que tivesse um bom senso e um consenso naquilo que você propõe e elaborou para que o prefeito possa estar fazendo em forma de leis. Eu tenho certeza que o prefeito vai acatar, porque todo o executivo quer propostas boas e discutidas com as instituições que estão no meio, para que possa ser, na hora que virar lei, ser a contento de todos, né? E, em segundo lugar, eu quero dizer para a população que São João vai passar por uma nova licitação de transporte público e que já está aberta a nova licitação de transporte público. Então, o que eu quero trazer? Que nessa nova licitação já vai ser contemplado para a empresa que todos os ônibus venham com acessibilidade. Tá? Isso vai ajudar muito esse problema das pessoas que precisam do transporte com acessibilidade. E o que eu trago, eu gostaria de pedir para a população que ela não tem necessidade de passar pelos vereadores para, nesse momento, levar os seus problemas de transporte urbano para que possa estar contemplado na nova licitação. O que é isso? Se no seu bairro não tem pontos suficientes, se ele não chega até um determinado local que você acha que o transporte deva chegar, eu peço encarecidamente que a população se dirija ao executivo e peça, porque aí ele tem condições de colocar todos esses pedidos dentro da licitação e a nova empresa, sem precisar entrar com o vereador, para o vereador entrar com requerimento, pedido para prefeito, a população faz o pedido diretamente e a licitação vai contemplar essas necessidades. Então, é de suma importância que a população entre em contato o mais rápido possível com o executivo e faça as suas reivindicações. Próximo vereador do pequeno expediente.
Esgotado o tempo, declaro o mesmo por encerrado, passando a sessão à parte destinada ao grande expediente. Grande expediente. Tribuna livre. Iniciando o grande expediente, solicito, senhor secretário, que solicite a verificação da inscrição para o uso da tribuna livre nesta noite. Primeira escrita é a senhora Fabiana Araújo, que falará sobre os médicos do PSFs. Pode. Depois a Fabiana só tem 7 minutos para. Tá. Não, começa assim. Vai tirar. Não, vê se está funcionando aí. Manda ver. Bom, Chaves, eu queria dizer aqui que a gente quer os médicos de volta, os nossos médicos. Não qualquer médico, cubano ou não, não interessa. A gente quer os médicos que a gente tem vínculo, que a gente já tem, eles têm o conhecimento. Então, a gente pede por eles, já que o Biosaúde colocou aí no jornal de sábado agora, que contrata-se médicos, estão esperando o quê para chamar eles? Estão esperando o quê, afinal? Precisa esperar mais? Eles não entram em contato com eles. Vai ver que o Biosaúde não quer, ou tem alguém por detrás que não quer. Porque só ficou o doutor Ademir que não cumpre ainda horário nos seus postos, deixando as crianças chorando de fome. Não é, Ademir? Faz favor, não tem criança, mas eu vejo os coitadinhos chorando. Vê se cumpre horário. Pelas criancinhas. E ó, cubanos, faz favor, aonde puder pôr cubanos, vê se não receita vodka, receita pinga. Porque pinga é no SUS, é barato. Agora a vodka é de alto custo. Então, que o alto custo forneça a vodka para a população. Concorda? Fabiana, eu queria que a senhora respeitasse o vereador e fazia questionamento do que a senhora está querendo sobre a saúde. Não pode ofender o vereador aqui dentro do plenário. Tá? É a verdade. Não, isso não é verdade. É um compromisso que ele está fazendo, está atendendo 2 ou 3 postinhos por causa da falta de médico. Mas ele não cumpre horário. Mas ele está... Ele cumpre horário, Chaves. Gente, eu acho que não é esse o assunto. Vamos no assunto. Vou suspender esse trabalho, regimentalmente, por 5 minutos. Você prefere que um médico fique 4 horas numa unidade e não resolva absolutamente nada, ou que um médico fique 1 hora, 1 hora e meia e resolva os problemas? Medicina não se faz apenas com horário. Mas, medicina Ademir, se faz com capacidade técnica. E os bons médicos podem ficar 1 hora e resolver, do que um recém-formado que fique 4 horas e encaminhe tudo, e que sobrecarregue pronto-socorro. O importante do médico é capacidade técnica. Existem médicos e médicos. Isso que é o mais importante, independente de horário. Ademir, desculpa. O problema é que crianças passam fome e choram. É por esse lado que a gente vê. Mas todas as mães sabem o horário que eu chego. Mas tem que chegar 10 horas lá? Não, tudo bem. Olha só, se eu chegar 10 horas e sair de lá 11, 11h30, mas resolver... Muitos casos, gente, eu não estou fazendo aqui apologia nenhuma, não. Muitos pacientes eu vejo gratuitamente no meu consultório. Chega sexta-feira, se eu peço um raio-x, eu falo, volta no meu consultório à tarde. Eu gostaria de saber que médico faz isso. Chaves mandou. Eu sou acusado injustamente. Claudinei, da mesma maneira que o Ademir não cumpre horário, como ele está falando que não cumpre, ele está assumindo que ele não cumpre horário. Isso, todos os demais médicos não cumprem horário. Nós estamos pedindo aqui a colocação de ponto digital para que seja cumprido o horário. E, na realidade, o fato de não cumprir o horário, eu vejo, tem 2 lados da moeda aí. Ele pode não cumprir o horário e atender como ele está falando, só que o salário aqui ofertado
é por 16 horas semanais, 20 horas semanais. Então, tem que ter as horas semanais. Então, o que eu acho que eles estão colocando de não cumprir horário é com relação aqui, 20 horas semanais, R$ 7.350. 16 horas semanais, 40 horas semanais, o valor X. Então, isso está sendo divulgado o número de horas. Então, se está sendo divulgado o número de horas, eu vejo que tem que cumprir as horas. Correto? Chaves, você não consegue médico. Não, eu sei. Essa discussão nós já tivemos em 12 anos que eu estou nessa Câmara Municipal, com a Helenice, com o Nelson Nicolau. Se você exigir ponto eletrônico de médico, olha, gente, vai ser o caos. A crise vai ser muito maior. Você não consegue, pelo salário que é pago, um médico que fique. Porque o médico que tem competência, se ele quiser, ele fica no consultório e ganha 20 vezes mais. Então, que médico você vai conseguir, ginecologista, pediatra, especialista, que fique numa unidade por esse salário? Por mais amor que você tenha a profissão. Eu tenho família, eu tenho contas a pagar. Eu poderia muito bem abrir mão dos PSFs. Não atendo PSF, eu ganharia, gente, vocês sabem disso. Eu tenho um consultório que eu dispenso paciente. Eu atendo 50, 60 crianças por dia. Saio meia-noite do meu consultório. É uma coisa, é um absurdo você exigir ponto eletrônico. Você quer ponto eletrônico? Então pague bem. Se São João não tem condição de pagar bem, se exigir ponto eletrônico, você perde todos os médicos. Gente, está uma crise para conseguir médico por 12 mil. Como é que você quer que um médico fique por 2.800? Aqui está 14.700. 2.800, o salário base da unidade básica de saúde. Onde vai ter ponto? 2.800. Gente, 2.800 é um plantão. Se um médico fizer um plantão de 24 horas, ele ganha 2.800. Por que ele vai ter que ficar um mês numa unidade? Não tem lógica. Então, se você exigir algumas coisas, tá, que desde que eu me conheço como gente, você não consegue fazer com que o médico cumpra horário, a não ser que você pague bem. Agora, o que a gente tem que cobrar dos médicos não é horário, não, gente. É capacidade. É resolver ou não resolver. Para com isso. Medicina não é feita de horário, é feito de competência. Claudinei, eu acho que eu vou discordar. Claudinei, eu vou discordar um pouco. Assim, respeito ao Demir, mas eu vou discordar um pouco. Eu trabalhei uma época no Jardim São Paulo. Quando eu trabalhava lá, tinha médico que tirava a cadeira para atender rápido as 16 consultas e ir embora. Então, na realidade, o médico é contratado para trabalhar 4 horas. O auxiliar administrativo, o enfermeiro, é contratado para trabalhar X horas. Então, se o médico também tem a autonomia de atender 16 e ir embora, a mesma coisa a pessoa que faz a ficha. Eu vou atender 16 fichas e vou embora. Só para você ter uma noção. Fabiana, vocês são representantes da Vila Valentim. Quantas horas o Dr. Vitor ficava lá? Ele ficava às 48 horas. Ele entrava às 7, saía, né? Nem almoço fazia, almoçava lá. Ele traz almoço, marmita, e sai às 5 horas da tarde que o posto fecha. Então, Claudinei, realmente tem médicos que então, cumprem. Médico bom é assim. Eu fui no Jardim IP para verificar a situação dos PSFs. Lá está o Dr. Sebastião trabalhando. Dr. Sebastião, não sei se tem alguém do IP aqui para poder confirmar o que eu estou falando ou não. Ele cumpre as horas dele direitinho. Já é um senhor de 80 anos ou mais de idade. A população adora ele, trata todo mundo com muito carinho e fica lá. Por quê? O PSF é diferente das unidades básicas de saúde. O PSF, o médico tem que estar lá. O PSF já é, por isso que chama Programa de Saúde da Família. Você tem um diferencial da unidade básica de saúde, onde se instituiu que se atende 16 consultas por dia, porque a Organização Mundial de Saúde preconiza que cada consulta tem que durar 15 minutos. Então, cada consulta durando 15 minutos, são 4 consultas por hora. 4 horas de trabalho por dia, 16 consultas. O que o pessoal faz? Põe 16 consultas, faz uma fila indiana, rapidinho, vai embora. Então, não que necessariamente não possa sair antes, mas é que se preconizou 15 minutos por consulta, 16 consultas dia por médico. Na realidade, o médico ele não foi contratado para atender 16 consultas por dia. Ele foi contratado para trabalhar 4 horas por dia. Se está bom o salário para ele, ele fica. Se não está, ele arruma a malinha dele e coloca outro. Porque os enfermeiros, eu vou dar um exemplo aqui, a enfermagem que trabalha, agora está trabalhando para a Biosaúde, eles ganhavam um valor X. Eu não vou entrar em números, eu sei números, mas eu não vou entrar em números.
eles tiveram uma redução de quase 50% do salário e continuam trabalhando. Semana passada eu estive visitando o postinho da Vila Valentim, a Fabiana me acompanhou, mais alguns populares, e realmente isso foi informado pelos 2 chefes da unidade. Eles estavam descontentes com a redução salarial. Só que eles cumprem o horário. Então, o cumprir horário, o não cumprir horário virou assim um privilégio do médico. Aqui em São João, eu não sei se ainda continua isso, mas tem médico que realiza determinada cirurgia e fica 2, 3 dias sem ir no postinho. Não, ele não foi contratado para fazer a cirurgia. Ele foi contratado para atender na unidade básica de saúde. Isso, se eu não me engano, foi na época da Marta Salomão. Se eu estiver errado, foi na época da Marta Salomão. Ela fez um acordo com os médicos. O médico realiza uma cirurgia que pode demorar 1 hora, 2, meia hora, sei lá quanto tempo. Ficava 3 dias sem ir no posto. Então, isso está errado. Ele tem que respeitar o contrato dele. Como o faxineiro respeita, como o motorista da ambulância respeita, como todo mundo respeita. Ou ele vai ter o salário de acordo com o tempo que ele trabalhou. 1 hora é 1 hora e acabou. Dr. Chaves, esse número de consultas que você disse aí, 16, se o doutor Edmir fica 4 horas lá, aí vai dar condições de ele atender 50, é legal? Não, mas na realidade o Odemir não tem número de consultas, porque o Odemir trabalha no PSF. As 16 consultas é na unidade básica de saúde, é diferente. O programa é diferente. E foi colocado. E foi colocado as 16 consultas, porque segundo a Organização Mundial de Saúde, cada consulta tem que durar 15 minutos. Doutor Chaves, eu estive lá no postinho, no último dia dos médicos, o doutor Vitor ficou até 5h05 da tarde lá. Ele não queria atender na calçada? Aí ele tinha me informado que ele queria atender na calçada os pacientes deles na segunda-feira, que não ia ter médico. Ele estava com dó e a respeito dos pacientes dele, que na segunda-feira ele ia desmarcar 28 consultas que ele ia atender. Eu tive lá. A mãe da Fabiana era uma delas. Ele ficou lá, ele prescreveu todas as receitas de todos os pacientes deles, que na quinta-feira eles trabalham à tarde para fazer as receitas. Aí ele prescreveu, deixou todas prontas para o pessoal, todos os pacientes dele pegar no meio da semana. Ele não é daqui, ele é de fora. Ele não é daqui, São José. Ele falou para mim assim, eu só queria era um registro, uma coisa assim, que me desse, que ele assinada, porque ele vem pela estrada, ele pega a pista. Se acontece um acidente com ele, isso que ele pediu para a Biosaúde. Eles negaram para ele isso daí. Sim, mas... É um médico que ele chama a gente, ele vem receber a gente na sala, ele vem buscar a gente pela mão. Ele abraça, ele pergunta, ele sabe da família da gente inteirinha. Eu passo com ele 1 ano e meio. De saúde. Mago, só... Eu vou reabrir os trabalhos. Claudinei, um minutinho só. Só para... Ô, Ivone, só para complementar. Hoje eu entrei em contato, Claudinei. Hoje eu entrei em contato com o Vitor, porque é uma solicitação, em especial, dos moradores da Vila Valentim. E o Vitor informou para elas tomarem conhecimento se a Biosaúde realmente mantiver o que está escrito aqui, tá? Ele retorna os trabalhos amanhã. O que ele está aguardando, o que o Odemir já tinha colocado, não está tendo a comunicação da empresa com os médicos. Então, o Vitor é um médico que se dispõe a trabalhar em São João, ele retorna, tá? Inclusive, ele agradece o pessoal por essa manifestação e pelo pedido dele a trabalhar, mas parece que está tendo algum entrave, como realmente a Fabiana colocou. Parece que tem alguém que está assim, tipo que, vamos, entre aspas, não deixando o retorno do Dr. Vitor. Alguma coisa por detrás, certo? Né? Então, assim, o Vitor, se a Biosaúde ligar para ele amanhã cedo, Vitor,
O senhor aceita trabalhar por salário que está publicado? Ele vem, ele trabalha, ele reassume as atividades dele. Não só o Vitor, como os demais. Viu, doutor Chaves? O doutor Vitor chegou em mim e falou que ele teve na sexta-feira, o último dia de trabalho, e ficou revoltado porque foi feita a prova. Funcionários foram lá, pagaram R$20, R$30 para fazer a prova. Uns funcionários que passaram com 100% não foi contratado. Pessoas que tiveram lá, ele ouviu uma pessoa chegando e falando para a outra assim, você passou? Não, não passei. Não, mas você precisa, você tem a mãe doente, você tem que trabalhar. Ah, vem aqui que a gente dá um jeito. Levou para dentro. Funcionárias nossas, lá, o pessoal do postinho nosso, que conhece a nossa vida, que a gente chega ali, nós não precisamos falar o nosso nome. Às vezes a Perpétua chegava a falar para mim, Ivana, tem um prontuário da tua tia tal, tem um prontuário tal, sabe da vida de todo mundo naquele bairro, né? Não passou, não foi lá fazer, e outras enfermeiras excelentes que passou, tá fora. Estão pegando gente, assim, aceitando qualquer coisa. Viu, Claudinei? Eu acho que... Tá difícil. Ô, Chaves. Eu acho que o que elas estão colocando é importante, porque eu já falei isso a semana passada. Tem pessoas que não atingiram os 50% da prova e foram contratados, outros não foram contratados. O edital falava da entrevista, a entrevista não foi realizada. Como o Ademir mesmo citou aqui, ele está trabalhando sem ter a garantia se vai receber ou não, porque até agora ele não assinou nada. Eu acredito que, como ele, os demais funcionários também não assinaram. Então, está tendo muito desavença, as informações não estão batendo. Tudo bem. Tá? Então, assim, o Vitor retorna de imediato. O Vitor retorna de imediato. Conversei com ele, ele retorna de imediato. O que ele está aguardando... É o que a gente quer. Então, ele retorna de imediato e o que ele está aguardando é a Biosaúde entrar em contato com ele. Só isso, mais nada. Então, deixa eu reabrir os trabalhos, aí você completa, porque já venceu. Aí ela não pode falar, porque regimentalmente você que se inscreveu, Família. Tá. Então, peço no segundo secretário, faça a verificação dos senhores vereadores. Estão presentes Claudinei, Gerson, Rui, Tite, Claudinho, Chaves, Odair, Roberto Campos e João Henrique. Feita a verificação, havendo o número legal, mentalmente pode... Só queria deixar avisado que a Helenice não está aqui, mas ela falou da Perpétua. O único problema dela voltar é que ela não fez provas, né? Ela não fez prova, ela vai simplesmente voltando, assim vai voltando. Só tem esse detalhe. Queria deixar só isso avisado. Nós que agradecemos a presença da senhora aí. Próximo cidadão inscrito. Próxima inscrita é a senhora Maria Inês Araújo Prado, que falará sobre o IML e o estacionamento para idosos. Não adianta pedir suspensão. Boa noite, Maria Inês. Só tem 7 minutos para... Tá ligado aqui? Boa noite a todos. Eu gostaria de ler rapidamente uma síntese daquilo que eu trouxe, diante do tempo exíguo que nós temos. Eu me inscrevi para falar sobre 3 assuntos. O primeiro dele é a questão do estacionamento preferencial, vaga para o idoso da Zona Azul. Vaga para idoso. O cartão deveria ter validade ad aeternam. Nada justifica a obrigatoriedade de renovação anual. Quem lucra com isto? Em 73 anos, tirei o documento de identidade apenas 2 vezes. Então, não vejo por que eu tenha que renovar o meu cartão. Não renovei, pago o estacionamento, mesmo porque pagando eu vou buscar a vaga onde é mais conveniente para mim, que hoje já tenho limitações, como é próprio da idade.
Segundo, o idoso deveria ter a opção de estacionar, de acordo com a sua conveniência, em qualquer vaga e não somente nas reservadas para ele, o que indica discriminação. Nos estabelecimentos bancários, o idoso tanto pode tirar senha para atendimento preferencial, como para o comum, se assim optar. A realidade é que se cumpre o Estatuto do Idoso, entre aspas, pois se ele tiver que andar quarteirões para ir a determinado local, longe da vaga que lhe é destinada, o desrespeito ao Estatuto é flagrante. Por outro lado, se não encontrar vaga específica, terá que pagar a Zona Azul ou dar meia volta e voltar para casa, o que é um absurdo. Desde o início dessa questão, eu fui contra essa questão de vaga para idoso específica. Realmente é para inglês ver, não é facilitar, pelo contrário, é discriminar. Questão das calçadas em São João, foi outro assunto que eu inscrevi. Péssimo estado, irregulares, esburacadas, como na Praça Joaquim José e Avenida Dona Gertrudes, degraus inesperados, como na Rua Floriano Peixoto, calçadas inexistentes, como na região do bairro Nova São João, exemplo, Rua Walter Torres e José Rabelo Junqueira, esta do batalhão da PM, onde, em frente ao batalhão da PM, o mato toma conta do espaço das calçadas. Eu não sei, ali há um terreno vasto, não sei se é da prefeitura ou é particular, e com uma cerca precária, e mato onde seria calçada. Então, quem está a pé por ali, o transeúnte, o pedestre, tem que andar pelo meio da rua. Aliás, eu gostaria de dizer que eu sou a mulher que aqui anda no meio da rua, cidade inteira. Se algum dia acontecer alguma coisa comigo, não processem ninguém, serei eu ocupada. 2. Obras com tapumes que avançam além da metragem permitida, forçando o pedestre a andar pela via de rolamento. Isso é a coisa mais comum na cidade toda. Qualquer pessoa aqui pode confirmar o que estou dizendo. Em relação ao IML, antes de qualquer coisa, eu gostaria de solicitar uma visita ao local IML, eu e pessoas interessadas, dado que o jornal local publicou que o local foi reformado, obrigada, e no valor, a despesa no valor de R$100 mil. A par disso, eu vi facsímile no jornal, que publicou a mesma notícia, de um e-mail em resposta a uma notificação do senhor prefeito. Eu tomei a liberdade de mandar um e-mail para o senhor diretor do Instituto Médico Legal, se não me engano, Antônio de Carvalho, esqueci o resto do sobrenome. Mandei um e-mail a ele, não tive resposta, mandei ontem, inclusive domingo, talvez não tenha, né? Afinal, sou uma cidadã comum, se todo mundo resolver mandar e-mail para essas pessoas, eles não vão trabalhar, obviamente, mas mandei. Assim como no final de março, entreguei ao governador Alckmin uma solicitação reforçando aqueles pedidos que eu fiz aqui em relação ao IML. Vamos deixar claro, se a questão do Estado, então a prefeitura deveria pôr em todos os jornais da cidade, divulgar pela televisão, pelo rádio, que não tem nada a ver com o assunto, porque ou tem ou não tem. Está aqui presente o senhor Afif Bittar, teve indeferido o pedido dele de reembolso da importância que foi cobrada para o traslado da senhora dele. O indeferimento veio com alegações, mas desacompanhadas de provas, né? Então não há probatório ali. Apenas se diz, né, o jurídico diz que não há respaldo, que não é da prefeitura, que o Estado que teria que pagar essa despesa. Por aí vai, né? Mas é uma questão que já foi ventilada aqui. Então, de 17 de fevereiro a 9 de junho de 2014, hoje, o que mudou na questão do IML inoperante? Ofício de 17 de 3 do 14, recebido aqui, uma cópia, recebi aqui nesta casa, contém inverdades
ainda mal redigidas, me desculpe, com o devido respeito ao Executivo, em que consta que os médicos estariam atuando no ML no transcorrer do mês de maio. Anteriormente foi dito abril, jornais publicaram isto, e foi dito aqui nesta casa também. E nós estamos no dia 9 de junho, o ML está bonitinho, branquinho, com plaquinha, está lindinho por fora. Eu gostaria que pudesse solicitar a nossa visita, visita dos munícipes. Afinal, o dinheiro da reforma, eu acredito que saia do nosso bolso. Ou do Estado, não sei, os senhores podem esclarecer. Pois não. Vou suspender os trabalhos mentalmente por 5 minutos. Muito obrigada. O e-mail, né, que eu enviei ao diretor da Polícia Científica do Estado, eu tenho até uma cópia aqui, com base no enviado ao senhor prefeito, em 5/6, e foi publicado no jornal local. A minha última questão: quem responde a tudo isso? Quando há morte não natural, o Estado é acionado para o traslado do corpo para a necropsia, que é a questão que eu já coloquei, que foi indeferido o pedido de reembolso. Haveria muito mais a falar, mas diante de tantos outros problemas aqui ventilados, alguns dos quais eu até tenho alguma ciência, porque me relaciono com munícipes que dependem desses postos de saúde, é um absurdo mesmo o que está acontecendo. Eu tenho uma senhora cuja filha é excepcional e está sem acompanhamento médico. O médico que a atendia não atende mais e só tem um pediatra no posto. E o problema dela é problema de uterino, questões de mioma e tal. A moça de quase 50 anos de idade está sem atendimento. Então, eu me solidarizo também com as pessoas que estão sofrendo essa questão. E esse anúncio também que foi mencionado aqui, de oferecendo salários vários, aí dependendo das horas de trabalho, eu também vi esse anúncio no jornal, por sinal mal redigido. Desculpa a observação, mas acho que todo mundo deveria se preocupar um pouco mais com isso. Fica muito feio, né? Nós temos coisas desse tipo. Muito obrigada. Dona Inês, o doutor Chaves, o Claudinho, então. Dona Maria Inês, boa noite. Boa noite. Solidário, realmente, a preocupação, não só da senhora, como da cidade inteira, pela falta de médicos legistas no nosso CML, mas falando, ou complementando, né, aquela indagação, aquela preocupação, né, quanto ao e-mail, e sabedor que realmente o Vanderlei entrou em contato com o senhor Antônio de Carvalho Nogueira Neto, eu tenho uma cópia do e-mail que essa pessoa, né, o responsável, encaminhou à prefeitura, né, que ela fala assim: prezado doutor Vanderlei Borges de Carvalho, de acordo com a sua notificação de ontem, 4/6/2014, informamos que os diretores do IML, doutores Ricardo Kirsch e João Miller, providenciarão de imediato a transferência de 2 médicos legistas para essa municipalidade com a brevidade de que o caso requer. Atenção, Antônio de Carvalho Nogueira Neto. Isso aqui é uma confirmação de pessoa responsável. Essa atribuição do IML realmente ela é totalmente do Estado. Aquele espaço que dentro do cemitério que foi feito, inclusive o Chaves esteve acompanhando no início, depois nós acompanhamos no final, que hoje a parte de infraestrutura ela está terminada, pelo menos isso vai poder ser comprovado, né, nessa ida de vocês até o prédio, né, que vai ser o IML. Ele foi, inclusive, com o acompanhamento de um policial, né, se não me engano, médico, não é médico legista, não, da Polícia Científica, né, o Marcos, um técnico, isso, o Marcos Camargo, inclusive sob a orientação dele e segundo ele próprio, foi feito rigorosamente dentro dos padrões que o Estado exige. Então,
a ausência desses 2 médicos que viriam para São João da Boa Vista foi por determinação da própria Secretaria de Segurança Pública, que eles foram transferidos de São João, não vieram para cá, que era para já estar trabalhando em maio, porém, segundo, né, agora essa confirmação desse e-mail, que providenciarão de imediato a transferência de 2 médicos. Obviamente, nós temos esse documento que podemos cobrar do Antônio. Bem, né? eu tomei a liberdade, né, de propriamente já estar cobrando. Não, mas é importante. Eu sei que eu sou ninguém, certo? Mas dentro desse ninguém, o que eu puder fazer, eu farei, mesmo porque não tenho muito à frente aí, né? Não, mas é isso mesmo, é na luta. Se me permitirem, eu iria ler o meu e-mail, até por questão de transparência, né? Doutor Chaves. Só vai ler o e-mail? Me permite? Pois não, bem. Na qualidade de cidadã interessada na busca de soluções para os problemas desta urbe, dentre os quais a inoperância do ML é crucial. Solicito com o devido respeito a Vossa Senhoria esclarecimentos quanto ao conteúdo do e-mail de sua lavra, enviado ao senhor prefeito Vanderlei Borges Carvalho, em 5/6/2014, publicado em 7/6/14 no jornal Gazeta de São João, no qual se lê que, abre aspas, os diretores do IML, doutores Ricardo Kirsch e João Miller, providenciarão de imediato a transferência de 2 médicos legistas para esta municipalidade com a brevidade que o caso requer, conforme o senhor leu. Justifico o meu pedido e a liberdade que uso de fazê-lo. Desde fevereiro próximo passado, abracei essa causa, inconformada com o sofrimento das famílias sanjonenses que encaram um verdadeiro calvário quando perdem um ente querido por morte não natural, já que a necropsia acontece em cidades vizinhas, sem a mínima perspectiva de tempo para o retorno do corpo a esta cidade. Compareci à Tribuna Livre da Câmara em fevereiro e março, manifestando a indignação dos munícipes diante da falta de solução para tal quadro. Ouvi explicações e desculpas, as mais diversas e até inverídicas, ou paradoxais. Muitas, na verdade, subestimam a inteligência e a seriedade do cidadão comum. Nesta segunda-feira, 9/6, estou inscrita para usar outra vez do direito de livre manifestação. Estou usando e agradeço. Oxalá seja a última, pois o desalento e o descrédito ensejam um tremendo desgaste. E, entre parênteses, gostaria de dizer que estou aqui porque pessoas têm cruzado comigo e perguntado, e a questão do ML, você não vai voltar lá? Como é que está? Então, eu me senti, assim, meio que cobrada, né, moralmente, assim, comprometida com a causa. A propósito, em fins de março, entreguei pessoalmente ao governador Geraldo Alckmin, em visita à cidade para a inauguração do Poupa Tempo e novo fórum, solicitação de medidas urgentes quanto ao IML. Anexei ao pedido um ofício do senhor prefeito desta urbe, dirigido ao presidente da Câmara, em que consta que legistas aqui estariam no transcorrer do mês de maio, ofício número 0161, de 17/3. Esclareço que tomo a liberdade desse contato virtual diante do título do e-mail de Vossa Senhoria, título que, obviamente, foi dado pelo jornal. Nova promessa, página 6 do jornal. Que faço voto seja cumprida. Esclareço ainda que não ocupo cargo público nem político. Sou santista, 73 anos, radicada há mais de 30 anos em São João da Boa Vista, advogada e professora, partícipe da educação de algumas gerações dessa cidade. Antecipadamente grata pela atenção que dispensaram ao impasse IML, subscrevo-me Marinês de Araújo Prado. Então, assim é a transparência do meu reforço, né? É só isso. Muito obrigada. Vereador Chaves. Senhora Marinês, semana passada, por coincidência, eu iria falar sobre o ML e perdi um amigo, talvez um irmão, pelo tempo de serviço com a família, 35 anos trabalhando com a gente num acidente. Precisamos do ML
e passamos por todo esse sofrimento. O corpo ficou a noite toda aguardando, foi somente no dia seguinte, praticamente chegou na hora do sepultamento. E durante o dia, antes de acontecer o acidente, eu havia entrado em contato com o chefe de perícias médicas legais da região de São João da Boa Vista. Não me recordo o nome. Paulo? Dr. Paulo? Paulo, é. Paulo? Dr. Paulo. Dr. Paulo, que reside na cidade de São José do Rio Pardo, questionando o que a senhora mencionou aí. Eu me recordo que a última vez que a senhora esteve presente, nós, vereadores, decidimos por uma reunião com o prefeito. Foi tentada essa reunião, se eu estiver errado, que o presidente me corrija, por gentileza, acho que várias vezes, e nós não tivemos esse sucesso em ter reunião. Correto, Claudinei? Correto. Não houve resposta do executivo. Não. Posterior à visita da senhora, o assessor do prefeito esteve presente na casa e nos entregou a carta que a senhora, aquele ofício, informando que iria iniciar no dia 15 de maio. Eu aguardei passar o dia 15 de maio. Por quê? Na realidade, já vieram 2 médicos para São João. Só que esses médicos, chegando em São João, eles foram transferidos, segundo o Gerson, para Casa Branca, mas a resposta que eu tive do chefe dos legistas seria para Rio Pardo, de Rio Pardo eles retornaram para Limeira. Correto? Eu assisti essa. Retornaram para Limeira. Isso. Doutor Chaves, o que o Paulo falou para mim, que eu liguei para ele também, eles nem chegaram em São João. Não foi isso não. Foi um deputado federal que levou eles para Limeira. Então, eles não chegaram nem vir para São João, um deputado mais forte conseguiu eles para Limeira. E o doutor Paulo passou para mim que nem o ano que vem, talvez depois do meio do ano, pode ser que tenha o legista aqui. A informação o doutor Paulo passou para mim sexta-feira. A informação que eu obtive realmente é essa, senhora Marinês. A informação que eu obtive realmente é essa que o Claudinei informou. Ele falou assim para mim: nem dentro de um ano e meio, talvez nem 2 anos, o ML de São João irá funcionar. Por quê? Porque os concursos, eles são para o estado todo. Ele falou: Chaves, vocês terão isso resolvido a partir do momento que o concurso for específico para a cidade de São João da Boa Vista. Porque como abre o concurso para a região toda, do estado de São Paulo inteiro, os médicos não optam para vir para uma cidade que nem São João. Eles vão para outras cidades, como no caso desses 2 médicos que foram designados para vir para São João, foram até Limeira. Com relação à construção... Perdão da minha interferência, pela teoria de direito, pelo menos, alguma coisa fica, né? Embora atualmente quase não advogue mais, não há um edital quando há um concurso. Esse edital fala que o médico pode, por exemplo, escolher, ou ele terá que ir para... Ele previamente, quando se inscreve, ele já escolhe para onde ele quer. Não, o edital é... Gostaria de esclarecimento. Então, eu fui ver o último edital. O edital ele é para o estado de São Paulo. Ele não especifica, olha, o doutor, por exemplo, eu vou fazer a prova e escolho por São João da Boa Vista. Não, isso não tem no edital. É a opção então, dele. Depois é a política que resolve. A opção dele, Me desculpa. política. Não, sim, eu concordo com a senhora, mas é a opção dele, política, enfim, alguns fatores à parte aí. Mas voltando ao assunto, eu acho que o médico legista realmente, conforme informado pelo chefe dos legistas, que até se dispôs a vir na Câmara para esclarecimento, tá? Nós não vamos ter com essa rapidez como o Claudinho leu nesse e-mail. E segundo a senhora Marinês, eu acho que é importante a verificação da obra, a verificação dos custos da obra. Eu sei que a senhora esteve presente, eu também estive presente, tá? E a obra realizada dentro do local onde vai ser o ML, eu acho que realmente não foram gastos talvez os R$100 mil. E dentro das especificações hoje exigidas, aquele prédio ele vai servir temporariamente, mas ele não está dentro das especificações legais do ML. Falta se adequar muito lá. Eu gostaria de falar uma coisa. Eu acho que dentro da seriedade que realmente o caso exige, né? Eu então sugiro que a casa então oficie o Dr. Paulo, que fez esse comentário, contradizendo o que o responsável
mandou para nós, mandou um e-mail no e-mail do prefeito. Então, que ele manifeste por escrito que realmente não vai ser para esse ano e talvez na metade do ano que vem. Aí ele assuma essa responsabilidade tão grande que a população não merece isso que está passando. Jogando uma culpa na prefeitura, que aí foram procurar o prefeito na ocasião, coisa que pouco ele podia fazer, a não ser arrumar um prédio para que o IML venha ser instalado no município. Entretanto, até pelas declarações que o Dr. Paulo, que eu não conheço, não falei com ele, mas então que ele pelo menos dê por escrito, para que pelo menos a gente saiba quais medidas a serem tomadas, ou vá a São Paulo novamente, faça uma manifestação, um movimento, o que pode ser feito. Mas é importante que ele manifeste por escrito aquilo que ele está dizendo aí, que não vai ser para esse ano e talvez na metade do ano que vem. É muito sério o assunto, Claudinho, mas já vai brincar com a população. Já tem por escrito aqui, está na mão do Gerson, ele vai usar o grande expediente e vai falar sobre isso. Tá? Claudinei, eu só gostaria que ficasse constando na solicitação de visita ao local. Claudinei, só para complementar. O Paulo deu essa informação semana passada. Que dia que é esse e-mail? Dia 4. 4. Então, o Paulo deu essa informação na segunda-feira. Então, segunda-feira foi falado na Câmara sobre o assunto. Se há um comprometimento em trazer médico pelos responsáveis do ML do Estado de São Paulo, foi posterior à fala do Dr. Paulo. O Dr. Paulo não tinha conhecimento desse e-mail. Então, ele falou o que era de conhecimento dele. Mas então, se esse e-mail chegou posterior à fala do Dr. Paulo, eu acho que mas se ele tem dois pesos e duas medidas. Que ele está dizendo... Não, Chaves, isso aí Porque a promessa era para 15 de maio, hoje é 9 de junho, mas nada funcionou. Foi uma questão de transferência desses médicos, disse que era para São João Vista para Limeira, foi uma questão de intervenção política que transferiu esse médico. Então, sim, você já comentou isso. Exato, exato. Então, eu vou falar no grande expediente, tive com o prefeito hoje, indagando a respeito disso. A prefeitura ela fez o máximo possível, né? O prefeito ainda ficou muito bravo em razão disso aí. Tá? Então, são coisas que estão fora da prefeitura, é a questão do governo do Estado. Não, mas ninguém está questionando o prefeito, Gerson. É a questão do governo do Estado, que a gente tem que fazer uma noção de repúdio da transferência desses legistas em razão disso. O questionamento não é com o prefeito. Vamos ser objetivo e prático na coisa. A senhora Marinês, como a gente tem que questionar os responsáveis. Aqui, no caso, não é a prefeitura. Não é a prefeitura que é responsável. Não é a prefeitura. O que eu questionei aqui foi que, da última vez que a senhora Marinês esteve presente, ficou decidido que os vereadores iriam marcar uma reunião com o prefeito e iriam até São Paulo para tentar resolver o assunto. E nós não conseguimos essa reunião. Correto, Claudinei? Não foi isso? Só isso, Lenise? Nós que agradecemos a senhora. Esgotado os tempos, declaro o mesmo por encerrado, passando a sessão a parte destinada ao grande expediente. Grande expediente. Tribuna livre, iniciando o grande expediente, solicito o senhor secretário. Peço para o Roberto Campos subir a secretaria aí. Que vereador que está inscrito no grande expediente? O vereador Gerson? Mais algum vereador inscrito? O vereador Gerson primeiro, logo em seguida o vereador Chaves. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, nobres vereadores. Vai ser rápido também as palavras. São alguns indagações que foi realizada semana passada em questão de segurança pública. Quando eu esclareci alguns dados, não foram de fontes oficiais, e sim de indagações e convivência durante 20 anos no órgão onde eu trabalhei, para que se possa... Pois não, senhor presidente? Não, peço licença para permanecer aqui mesmo, tá? Será cedido. Então, esses dados não são oficiais. Não existe uma sensação de insegurança, tendo em vista que a Polícia Militar, a Polícia Civil, a Polícia Militar faz operações diuturnamente contra qualquer tipo de delito. Então, os policiais que estão aqui estão trabalhando sempre com dedicação, com amor, e são heróis, em razão das grandes apreensões que vêm realizando ultimamente. Então, não existe essa sensação de insegurança. A cidade de São João Vista ela está com vários trabalhos operacionais, mas essa questão do efetivo é uma questão que vem assolando há 20 anos atrás, e nós temos que indagar a Secretaria de Segurança de forma técnica.
Nós tivemos lá em novembro, fizemos vários pedidos para o secretário de Segurança Pública, e o secretário de Segurança Pública sempre de forma vazia, não dando muitas vezes a notória importância com isso. Fizemos um ofício solicitando mais policiais, civis, mais viaturas em 13 de dezembro de 2013. Eles responderam para a gente em 31 de janeiro de 2014 que cumpre-se informar a consulta da Delegacia Geral de Polícia Adjunta que se manifestou por resposta técnica, procedendo às anotações necessárias para instruir futuros processos de compra de novas viaturas, visando atendimento da demanda e esclarecendo que se encontra em andamento junto à Academia de Polícia Civil diversos cursos de formação, bem como se encontram em abertas inscrições no concurso público, destinado ao preenchimento de vagas de diversas carreiras, sendo após a conclusão da formação dos novos policiais, serão distribuídos em todo o Estado. Isso, para mim, é vazio. Nós fizemos o ofício, verificamos isso e sempre essa mesma coisa. Então não é culpa das pessoas da nossa cidade. Isso é uma questão do governo do Estado, onde faz essa manipulação. E se nós não tomarmos essa questão política, se nós não fizermos isso de forma pressão política, nós vamos perder. Como nesse caso do ML. Existiam 2 médicos legistas direcionados, estavam trabalhando em Casabranca, e esses médicos foram transferidos para a cidade de Limeira. A prefeitura solicitou informações para isso, e eles falaram que, primeiramente, que eles tinham pedido as contas. O prefeito solicitou o nome dos médicos para saber o que se passava. Acabou esse doutor Antônio Carlos informando que os médicos tinham sido transferidos para Limeira, por questão política. Então, em meu nome, vou fazer uma moção de repúdio contra o senhor Antônio de Carvalho, tá? A Norma Sueli também, que são os inspetores do ML, que não se façam isso com o nosso município, que não se façam isso com a população que vem há tanto tempo solando essa dificuldade que nós estamos enfrentando. Então, essa questão do ML é uma questão política, nós devemos bater pesadamente, nós devemos fazer essa moção de repúdio e encaminhar um requerimento pedindo explicações. Caso isso não aconteça, vamos até, junto com os vereadores, como o Dr. Chaves falou, para que possa verificar. Não é uma questão do prefeito municipal. O prefeito fez as suas funções, está correndo atrás, dentro da sua possibilidade, mas isso é uma questão do governo do Estado. Como aconteceu também nessa questão desse número de efetivo. Não é uma questão do local. A questão local, os policiais estão de parabéns através da delegacia de polícia, através dos seus policiais. Eu percebo que essa moção que eu fiz, em razão da efetuaram 3 prisões, isso é muito mais complexo, não é só isso não. Esses indivíduos que são de São Paulo, que são 4 pessoas, um deles ficou preso vários anos por 2 homicídios, assaltaram o posto de gasolina, amarraram as pessoas nesse posto de gasolina, fizeram outro assalto no outro dia no bairro Nossa Senhora de Fátima, renderam as familiares, amarraram também. Então os nossos policiais estão trabalhando efetivamente, estão fazendo com sua missão. Mas nós, na nossa função politicamente, devemos apoiá-los e fazermos essa questão com material humano. Isso que nós precisamos, porque realmente é necessário. Não que eles não estão fazendo um trabalho não, estão fazendo um trabalho perfeitamente com excelência. Tá? Eu vejo muitas vezes o capitão abordando pessoas à noite, eu vejo o major muitas vezes cumpre o seu horário também, e após esse horário, à noite está fazendo ronda também, estão trabalhando mais que esse horário com comprometimento à causa pública. Mas eu acredito que a Secretaria de Segurança Pública ela tem que olhar com outros olhos para a gente. Tá? Estive com o Ministério Público, alguns requerimentos que eu elaborei solicitando algumas informações técnicas e vamos retornar de novo na Secretaria de Segurança mais informações técnicas, com números de moradores, com número de eleitores, com número de residências, para perceberem com o número de bairros que aumentou o nosso município, para ver que é necessidade. Então isso será informações técnicas a partir de agora. Tudo com documentação, não com informação vazia, como a Secretaria de Segurança Pública faz várias vezes. Nós fomos até lá, alguns vereadores, indagamos, perguntamos, e sempre as respostas são vazias. Sempre as respostas, uma enrolação, falar o português claro, uma enrolação conosco, é um descaso com a população são-joanense. Então deixo aqui, ciente a população, que a cidade está bem segura, os nossos policiais estão trabalhando motivados, tá? Estão fazendo as suas apreensões como nunca fizeram, estão de parabéns, e espero que continue mais com esse amor à causa pública defendendo o nosso município. Muito obrigado, senhor presidente. Próximo vereador. Dr. Chaves. Senhor presidente, existe um e-mail da diretora de saúde, Lia Bissoli, que diz o seguinte:
Bom dia. Encaminhada a todos os postinhos, PSFs, enfim, tudo que for área de saúde. A diretora de saúde, Lia Bissoli, orienta a todos a fazer boletim de ocorrência caso algum vereador venha a causar qualquer tipo de transtorno na unidade de saúde. Primeiro, o que é transtorno? Transtorno é investigar? Transtorno é ver o que está faltando na unidade? Transtorno é ver a falta de médico? Então, por esse meio, a diretora de saúde está orientando que se faça um boletim de ocorrência contra o vereador. Se ela não sabe, a função do vereador é fiscalizar. O vereador tem esse direito. E aqui eu vejo esse e-mail dela como uma afronta ao poder legislativo. Então eu gostaria que o senhor, eu já sei que o senhor foi cobrar providências, mas que o senhor exigisse providências e retratação com relação a esse e-mail. O vereador ele tem o direito de fiscalizar. É uma das funções do vereador. E a nossa ilustríssima diretora de saúde manda esse e-mail. Então, primeiro, transtorno. Qual que é o significado da palavra transtorno para ela? É ter o serviço dela investigado? É ter o serviço dela, população reclamando que não tem médico, nós vamos até lá e realmente constatamos que não tem médico, viemos aqui e pedimos médico. É tentar a melhoria para a população, é transtorno para ela. Então eu acho que ela tem que se retratar com relação ao que ela colocou aqui e jamais voltar a fazer isso aqui. Boletim de ocorrência contra vereador. Eu achei isso aqui um absurdo. Não sei como os demais colegas interpretam isso aqui, mas isso aqui tem que ser retratado e que jamais ocorra isso aqui. Que jamais ocorra isso aqui. Eu acho que ela deveria até vir aqui se retratar perante todos. Isso aqui, para mim, foi sabe, não cabe isso aqui. Não existe isso aqui. Eu sei que o senhor também ficou, da mesma maneira como eu estou me expressando aqui, eu sei que o senhor foi tomar as suas providências, também estava indignado com isso aqui. Não sei se todos tiveram acesso a esse e-mail dela, mas isso aqui desculpa, mas isso aqui é ridículo. Ridículo. Boletim de ocorrência contra o vereador por investigar a saúde que é tão questionada. Nós debatemos aqui PSF. PSF está sem médico já há vários dias. Nós debatemos aqui a falta de medicamento algumas vezes. A gente sabe que a dificuldade da saúde ela é nacional, não é só local. Mas a diretora de saúde afrontar o poder legislativo dessa maneira, desculpe ela, mas ela precisa se retratar, não é nem hoje, é ontem. Senhor presidente, eu sei que o senhor teve a semana passada conversando com o Vanderlei sobre esse episódio. Qual que foi o esclarecimento dele? O próximo vereador inscrito é o Claudinho. Eu fui falar com ele porque foi ele que mandou a diretora fazer isso. Se fosse os departamentos, se fosse nos postinhos e causasse isso, era para chamar a polícia e fazer um BO. Mas que ele explicou qual que ele entende que é a função do vereador. Não, ele explicou, eu falei para ele que foi um desrespeito com a casa. Se ele quer atingir um vereador, ele atinge o vereador, não atinge a casa inteirinha. Não atinge 15 vereadores. Então, eu acho que quando o vereador vai fiscalizar, ele está fiscalizando, não está criando transtorno. Eu acho que ele tinha que obedecer o legislativo e teria que ter respeito. Foi isso que eu falei para ele. É respeito que eu quero. E eu exijo respeito do legislativo. Por isso que está onde está o nosso legislativo. Não tem respeito. Nós fizemos um curso segunda-feira. Você sabe qual é a pessoa mais respeitada do nosso legislativo, executivo e judiciário? É o legislativo. Tá? Então, eu queria que ter respeito. Simplesmente a diretora publica um negócio desse, é um desacato com os vereadores. Fui na mesma hora, sabendo disso, 5 horas da tarde, fui falar com ele. Até quando eu cheguei lá, o vereador Luiz estava falando com ele, fechou a porta. Achei estranho, né, de eu ter recebido, não ia entrar na sala de jeito nenhum, mas foi fechada a porta, mas eu falei, vou esperar e vou falar com o senhor prefeito. Eu achei um absurdo isso que aconteceu com os vereadores. Ele não citou vereadores, citou os vereadores, de entrar no PSF ou no ponto-socorro, que fosse questionar alguma coisa, que era para chamar a polícia e fazer um BO. Ele falou que foi partiu dele. Só isso que ele falou. Tá? Não explicou no entendimento. Ele falou qual é o papel do vereador. Peraí.
Não, não falou do qual é o papel do vereador. Ele não precisa explicar. Eu sei o papel do vereador. Eu acho que o senhor também já sabe. Eu acho que ele teria simplesmente... Ele falou que se ia se retratar disso e até hoje eu não vi. Já faz mais uma semana. Claudinei, então, aí vou suspender os trabalhos? Aí tem um absurdo maior ainda. Então, se a ordem partiu dele, do executivo, por que ele não fez o e-mail e mandou a diretora fazer? É mais ridículo ainda. É covardia por parte dele. Então, ele que tivesse que fazer o e-mail. Ele acha isso? Por que ele não colocou no papel e ele não assinou? Por que ele mandou a diretora de saúde fazer isso, se nem na cidade ela se encontrava? Ela estava fora da cidade. Porque aqui, segundo a diretora de saúde, mais assina a Isamara. Pediu para uma terceira pessoa, envolveu uma terceira pessoa ainda. Então, se ele acha que o vereador não deve fiscalizar, então, ele deveria ter feito isso no nome dele, não mandado outra pessoa assinar por ele. Então, é mais covardia ainda. Mais algum vereador? Não. Peraí, vou reabrir, peraí. Deixa eu achar um... Reaberto esse trabalho, peço para o segundo secretário que faça a verificação dos senhores vereadores. Estão presentes o vereador Claudinei, Gerson, Rui, Bira, Chaves, Claudinho, Odair, Roberto, João Henrique e Bete. Mais algum vereador inscrito? Não. Não havendo mais inscrito, solicita a recomposição das comissões permanentes. Recomposta as comissões permanentes, suspende os trabalhos regimentalmente por 15 minutos. Abertos os trabalhos, solicito o senhor primeiro secretário que proceda à verificação da presença dos vereadores. Senhor presidente, estão presentes os vereadores Claudinei Damalho, Gerson Araújo, Rui, Tite, Fernando Bete, Dr. Zé Eduardo, Helenice, Bira, Claudinho, Dr. Chaves, Odair Pirinoto, Dr. Ademir, Roberto Campos, João Henrique, Heberson Menezes. Feita a verificação, havendo número legal regimental, passa a sessão à parte destinada da ordem do dia. Ordem do dia. Iniciando a ordem do dia, coloco em deliberação a ata da 16ª sessão ordinária, realizada no dia 2 de maio de 2014. É em discussão? É em votação? Aprovado a ata da 16ª sessão ordinária, dia 2 de maio de 2014. Em seguida, solicito o senhor primeiro secretário que proceda à leitura dos documentos em condições de ser apreciado na ordem do dia dessa sessão. Ofício número 126, de 2014, de Marcos Alberto Vieira, presidente. Ele não é o presidente, está como diretor. Da ação. Solicita apoio da Câmara Municipal para que a referida instituição apresente proposta para a instalação e manutenção de um aterro sanitário e para a implantação de uma usina para reciclagem e compostagem de resíduos líquidos e sólidos deste município. Solicita ainda o apoio para a regularização em trabalhos de venda externas de alimentos, bem como solicita apoio e autorização para manutenção e uso de terreno localizado na rua Henrique Cabral de Vasconcelos, que se encontra em estado de abandono. A Comissão de Justiça e Redação, ao analisar o ofício encaminhado pelo senhor Marco Alberto Vieira, entende que as questões sobre os resíduos sólidos em nosso município estão sendo discutidas entre a população e entidades interessadas, sendo certo que a competência e a decisão é do Executivo. Assim informamos ao peticionário que qualquer solicitação deve ser encaminhada diretamente ao Executivo. No mais, quanto às demais solicitações, as mesmas não fazem parte deste Poder Legislativo, devendo o senhor Marco Alberto Vieira encaminhá-las aos órgãos competentes.
É o parecer da Comissão de Justiça e Redação. Lido os pareceres da Comissão de Justiça e Redação, coloco em deliberação o ofício número 126, 2014. Em discussão, em votação, que o munícipe receba esse esclarecimento à Secretaria da Casa para os devidos fins. Ofício número 19 da Presidência. Encaminha para a apreciação dos senhores vereadores o balancete da receita e da despesa referente ao mês de maio de 2014. Analisando o referido projeto, nada temos a opor à sua aprovação, por isso sugerimos que seja arquivado para aguardar parecer do Tribunal de Contas. É o parecer da Comissão de Finanças e Orçamento. Majoritário. Lido os pareceres da Comissão de Finanças e Orçamento, coloco em deliberação o ofício número 19 de 2014. Em discussão? Em